Oi, eu sou o Rafa, ou vocês podem me chamar de Saravica. Tá gravando já? E esse canal serve para mostrar maquiagem drag, algumas dicas e truques, a gente vai ter convidados. E a nossa série de vídeos vai chamar Faz Cara de Vica. Eu espero que vocês gostem, acompanhem e aprendam como que a gente transforma um rosto de menino em um rosto de maravilhosa. Tá, meu amor? Eu já tô com as lentes de contato e eu vou começar pelas sobrancelhas, que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade e mais me perguntam como eu faço. Uma das maneiras que eu encontrei é de começar sempre borrifando um pouquinho de álcool nelas para tirar toda a oleosidade do pelo e depois eu venho com uma cola em bastão. Então eu vou mostrar como eu faço isso. Também a Elmer's, que é a cola que algumas drags do programa do RuPaul usam. Mas se vocês não tiverem essa, vocês podem usar algumas colas nacionais, tem a Pretty, que é aquela primeirinha, e tem uma da Bic, que é verde clara a embalagem, que também funciona bem. Então eu primeiro vou passar ela no sentido contrário do pelo, eu vou pentear ela com uma escovinha de sobrancelha e depois eu passo no sentido que o pelo cresce. Enquanto eu deixo a cola secar um pouquinho, eu vou passando o primer no resto do meu rosto e aí depois eu volto e continuo com algumas camadas de cola. Esse é um primer da MAC, que chama Face Protect, e ele tem filtro solar, não que a gente precise, porque, enfim, eu não vou pra rua nem pra praia com isso. Mas aí eu pego um pincel um pouquinho mais firme e passo por toda a parte do meu rosto onde eu quero que a maquiagem seja espalhada mais facilmente. E enquanto a pele absorve o primer, eu volto pra cola. É importante passar várias vezes no sentido que ela cresce e perceber se a textura que ela está ficando é uma textura bem lisa e quase plástica. Isso vai fazer bastante diferença no resultado final e depois quando a gente for esfumar o resto ela vai estar bem segura. Eu vou deixar a sobrancelha secar mais um pouquinho e vou passar o corretivo laranja dessa rodinha de corretivos que eu tenho. Eu vou passar em toda a área da barba porque como a barba ela tem bastante esse tom azulado, se eu não anular ela antes do restante, quando bater uma luz de flash, pode ser que a minha barba por baixo apareça. Mesmo a base sendo de alta cobertura, é sempre legal a gente fazer essa correção de cor, porque senão, enfim, em algum momento isso pode acabar aparecendo e a gente não quer que a barba apareça por baixo, né? A intenção é ficar bem feminina. Então eu pego um pouquinho, com uma esponjinha triangular, normal, e vou batendo aonde eu acho que precisa esconder. Agora que eu espalhei o corretivo laranja pela pele, eu vou voltar a fazer mais uma camada da cola na sobrancelha para ter certeza que ela está bem sequinha. Então vai ser umas 7 ou 8 vezes a camada de cola. E depois disso eu vou passar o pó em cima da sobrancelha e o pó em cima do corretivo colorido para que ele sele e não se misture com as outras maquiagens. Para selar a sobrancelha eu uso um pó da Kryolan translúcido na cor TL3, mas pode ser qualquer outro pó translúcido e tem gente que consegue fazer isso até com talco infantil. E com o mesmo pó, eu selo o corretivo. Agora a gente vai começar a pele. Eu vou usar as bases em bastão da Kryolan, os paint sticks da Kryolan. Eu uso uma cor média para a pele inteira, uma cor clara para a iluminação e depois de uma outra marca eu uso para os contornos. Então eu vou primeiro fazer as partes de iluminação e aí a gente vai conversando enquanto isso. Primeiro eu vou iluminar os pontos altos do rosto, que são o meio da testa, pontezinha do nariz, embaixo dos olhos, no bigode, o queixo e aqui nessa linha do maxilar. A outra cor média para todo o restante da pele e depois a gente esfuma isso tudo junto com a esponjinha. Essa cor aqui ela é uma cor um pouco mais quente, eu uso para os tons médios da pele, então eu vou passar aqui aonde a parte da iluminação termina. E agora com uma esponjinha dessas rosinha úmida, a gente vai bater tudo isso para que a pele fique com uma cobertura uniforme. Agora que a gente já está com toda a base da pele feita, só com as iluminações e os tons médios, a gente vai pegar uma cor um pouco mais escura e vai marcar com um pincel de base aonde são os contornos do nosso rosto. Então eu peguei uma cor bem escura mesmo, um tom de chocolate, e vou marcar primeiro as maçãs do rosto. Eu fiz esses dois traços na maçã do rosto, agora eu vou fazer um contorno ao redor da minha testa.
Pra deixar a testa um pouco mais arredondada, porque os homens geralmente têm uma testa mais quadrada e as mulheres geralmente têm um rosto mais redondo. Então a gente vai fazer isso para melhorar a ilusão de rosto redondo, assim como aqui embaixo do maxilar. Agora que a gente está toda arriscada, a gente vai pegar a esponjinha redonda de novo e vai esfumar isso para criar as ilusões de profundidade. É importante sempre esfumar do traço que a gente fez para cima nas bochechas, porque daí a gente cria o ponto mais fundo aqui e aqui a gente vai criando essa parte mais arredondada da maçã do rosto. Um outro truque legal é de passar um pouquinho da cor de contorno embaixo do lábio para criar uma sombra. Assim, parece que o nosso lábio já é um pouco maior desde agora. A gente depois, quando na parte da boca fizer o desenho um pouco maior dela, essa sombra aqui embaixo vai ajudar bastante. E nessa hora é muita paciência e blend. Que ridículo, cara, ridículo. Agora que a gente já esfumou todos os contornos com o lado mais gordinho da esponja, a gente vai fazer o nariz. Passa aqui no fundo agora, por favor. Olha, participação especial dele. Então eu pego um pincel de corretivo bem fininho, pego na mesma cor de contorno que eu tenho, espalho um pouquinho na minha mão para tirar o excesso. E aí agora eu vou fazer, a partir do ponto interno do meu olho, até mais ou menos essa altura aqui, eu vou fazer um desenho triangular, como se fosse um V bem longo e bem comprido. Quando eu chego aqui na ponta, eu não fecho ele, eu mantenho ele aberto e faço um formato de um triângulo bem pequenininho, o qual depois eu posso ir ajustando se ele não ficar tão pequeno de primeira, fazendo um formato assim, que eu não sei explicar qual é esse formato, e que agora a gente vai esfumar e vai corrigindo com os claros e com os escuros para fazer essa ilusão de um nariz bem fininho e arrebitado para frente. É importante que a nossa pontinha do nariz fique numa parte alta, porque como a luz geralmente vai vir de frente ou de uma parte mais de cima, e então o efeito funciona direitinho. Se eu fizer a ponta mais para baixo, meu nariz vai ficar caído. Mas agora, no meu, eu vou esfumar isso primeiro com o pincel e depois com a pontinha da esponja triangular que eu vou cortar para dar umas batidinhas. Vamos lá. A gente vai esfumar com a esponjinha os contornos do lado dele para que isso fique bem suave. Eu vou botar um pouco de Clown White nas partes mais altas do rosto para trazer de volta um pouquinho da iluminação. E depois a gente vai selar a maquiagem toda com pó translúcido, vai fazer os contornos de pó e vai fazer as iluminações com os pós também. A essa altura eu vou voltar também com um pouquinho mais de pó nas minhas sobrancelhas, só para garantir que elas vão estar bem sequinhas. E agora a gente vai selar o rosto inteiro com pó translúcido. E agora a gente vai acentuar os contornos de novo, só que agora com os pós. Então eu pego um pincel de contorno, que é esse chanfradinho assim, mais gordinho. Eu vou usar essa paletinha aqui e pegar esse tom mais escuro. E vou passar nos mesmos pontos onde a gente passou antes o contorno com as maquiagens cremosas. Então, aqui no maçã do rosto. Não tem problema que agora isso fique tudo bem pesado, porque depois a gente vai pegar no final de tudo um pincel bem fofinho e vai tirar todo o excesso. Então a intenção é que agora isso aqui até fique um pouco carregado demais, porque a gente vai fazer o que a gente chama de cooking, que é deixar bastante pó em cima da maquiagem cremosa para que isso tudo sele, a pele absorva bastante e que no final o acabamento disso seja uma pele bem de boneca. Para acentuar o contorno do nariz eu pego um pincel de sombra fofinho, dou uma limpadinha nele para que ele esteja com as cerdas sem cor nenhuma, pego o mesmo pó do contorno
e faço de novo o traço do contorno do nariz. E para acentuar as partes altas do rosto, eu vou pegar um pincel fofinho mais arredondado, pegar um pó bem claro e vou pôr na pontinha do nariz. Eu vou desenhar a sobrancelha. Para isso eu vou pegar um espelho mais de perto, porque a sobrancelha exige um pouco mais de definição. E vou usar um lápis Kajal da Kryolan também, marrom, que é bem macio, eu consigo fazer o traço bem direitinho e depois eu vou corrigir ele com um pincelzinho da MAC bem afiadinho. Eu vou começar desenhando aqui aonde a minha sobrancelha termina, vou fazer um ponto alto aonde passa o lápis aqui e depois eu ligo esses 3 pontos aqui. A sobrancelha também é uma coisa um pouco mais demorada e com o tempo vai se tornando mais fácil. Mas uma dica importante é usar um lápis bem macio. Ou então, o mesmo creme que vocês usarem para fazer o contorno, usa para desenhar a sobrancelha. Quanto mais macio, mais fácil de corrigir e de definir o traço. Bom, primeiro eu faço um traço assim, que não é nem um pouco definido, e agora com o pincel eu venho e redesenho isso tudo. Eu primeiro defino o contorno na parte de cima e essa parte de baixo que ficou mais grossa eu vou corrigir com um pincel de corretivo bem fininho e um corretivo bem claro. Que aí eu defino a altura onde a minha sobrancelha vai terminar na parte de baixo. Eu volto, vou alongar só um pouquinho aqui o fim dela. E é isso, o desenho dela está pronto. Agora eu só vou fazer o degradê, no início da sobrancelha ela vai ser mais clarinha. Então com o mesmo pincel do corretivo claro que eu usei para corrigir, eu vou sujar um pouquinho no corretivo claro de novo e vou dar umas batidinhas em cima do início dela para ela clarear. E assim como todo o resto que a gente fez de cremes até agora a gente selou com o pó, eu vou pegar uma esponjinha e um pó bem claro e vou selar a sobrancelha no início. Para aumentar ainda mais o efeito de degradê. Até a metade, e agora da metade para o final, eu vou escurecer ela com uma sombra do mesmo tom que eu estou usando. Agora eu já fiz a segunda sobrancelha, corrigi ela direitinho para ficar o mais parecido possível com a outra, mas é aquele ditado, as sobrancelhas elas são irmãs, mas não são gêmeas, então se elas não ficarem iguais não tem problema nenhum. Eu fiz o degradê, fiz os pelinhos nas duas e agora eu vou iluminar a parte de baixo da sobrancelha com o mesmo clown white de antes e faço aqui nesse arco um tracinho com branco para que, além de eu corrigir qualquer possível imperfeição que tem aqui, eu torne esse ponto aqui mais arqueado ainda. Agora que eu iluminei essa parte, eu vou pegar um pincel de sombra bem firmezinho, uma sombra branca, eu uso essa gesso aqui da MAC porque eu acho ela bem pigmentada, e aí eu vou selar esse clown white com essa sombra branca. Então agora a gente vai fazer o côncavo, que eu vou marcar com um lápis bem macio e vou esfumar. Então, o mesmo lápis que eu usei para desenhar a minha sobrancelha, eu vou pegar e vou trazer um traço aonde o meu osso do côncavo tá, que é bem aonde a minha sobrancelha de verdade está escondida. Então eu vou fazer tipo um traço imitando o acento til, se é que o til ainda é um acento. E aqui no fim, eu subo um pouquinho esse rabinho, porque a gente quer que todo o olho ele pareça mais levantado, um olho mais de gato. Então eu faço aqui do início a curvinha do meu côncavo, e no fim eu trago esse rabinho pra cima. Eu faço isso com lápis, porque daí agora, como ele é super macio, eu pego um pincel firme, eu esfumo ele e eu já tenho todo o efeito de profundidade que a gente criou igualzinho com os cremosos no resto do rosto. Então eu pego um pincel de esfumar mais redondinho e um bem firmezinho. Com esse mais firme primeiro, eu vou esfumar pra cima esse marrom e sempre cuidando para que seja pra cima, que isso não invada a parte de baixo do limite do traço que a gente fez. Para selar essa parte da maquiagem, eu posso usar
uma sombra nude, essa aqui é a Brûlée da MAC. Eu pego o outro pincel, o fofinho, sujo um pouquinho, tiro o excesso, e aí venho por cima disso para tornar esse côncavo um pouco mais suave. A gente fez o outro olho com a mesma técnica e agora eu vou fazer o delineador. Eu particularmente prefiro os de caneta porque acho que eles têm uma ponta que deixa mais preciso o traço. E eu estou usando esse aqui da Maybelline que chama Master Precise, que tem uma ponta bem fininha. E eu vou fazer agora um olho e vou fazer o outro e depois a gente continua. É importante que o delineador da maquiagem drag seja um pouco mais grosso, porque ele é um efeito que a gente quer que funcione mesmo quando a gente estiver com o olho aberto. Com o delineador feito, eu passei um primer de sombra em toda a minha pálpebra e com essa cor aqui de sombra, um nude bem clarinho, eu iluminei de novo toda a minha pálpebra para aumentar o contraste entre ela, o meu delineador e o côncavo que a gente criou. Agora com o delineador a gente vai fazer a parte de baixo do olho, que eu só encosto e puxo. Até juntar aqui no cantinho. E dentro dele a gente vai passar um lápis branco, ou pode ser o mesmo Clown White que a gente usou antes para corrigir, a gente passa do lado de dentro do olho. Com um pincel chanfradinho, a gente vai pegar uma sombra marrom mate e vai esfumar um pouquinho esse delineador que a gente fez aqui no cantinho. Os delineadores estão prontos e agora só para marcar um pouquinho mais a profundidade do côncavo, com o mesmo pincel eu vou pegar a sombra preta e só encostar. E com o mesmo pincel que a gente usou antes para iluminar a pálpebra, a gente vai deixar mais suave esse degradê aqui do preto para o nude. A gente vai colar os cílios. Então, gente, eu já colei os cílios agora, eu colei os cílios de cima e colei os de baixo. Dei uma esfumadinha um pouco mais no olho embaixo e agora a gente vai finalizar esfumando todos os pós e desenhando a boca. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar um pincel de pó bem fofo e vou tirar todo o excesso. O nariz a gente esfuma com um pincel menorzinho, para tirar o excesso de pó. Com um pincel de blush, eu vou usar esse blush aqui que chama Sun and Moon, da MAC. E com esse pincel de vassourinha, eu vou passar o iluminador da MAC também, chamado Too Chic. Ele tem esse tom bem perolado de iluminação. E aí eu vou pegar e vou passar nas maçãs do rosto, um pouquinho no centro da testa e na ponta do nariz. Para a boca eu vou usar dois tons de lápis, um tom de lápis mais de boca mesmo, um pouquinho mais quente, tipo pêssego, e aí para preencher a boca, como eu quero um tom de nude meio camurça, eu vou usar esse lápis marrom claro. Então eu vou desenhar a boca, eu costumo deixar a ponta bem afiadinha e aí marco as duas pontinhas e trago o traço. E embaixo eu desenho bem exagerado o lábio para ficar com uma boca bem carnuda. E agora o centro eu vou preencher com o lápis marrom. E nesse caso eu vou passar um pouquinho de gloss, que eu quero esse efeito bem glossy. E vou iluminar mais um pouquinho do centro do lábio com o Clown White que a gente usou antes. Então, gente, esse é o resultado final. Agora eu já botei o cabelo, botei um acessóriozinho, uma coisinha, nada muito. It's Versace, lady! E a gente vai fotografar, depois eu ponho algumas fotos do resultado com essa make. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Não era o briefing da Donatella, né?
Virei na Kim Kardashian, mas foi o que deu pra acontecer aqui.